sentido de que não era passado, mas que hoje as nossas crianças elas têm muito mais distrações, né, no nosso dia a dia. Então, eu tenho o privilégio de crescer na casa do Senhor, estar envolvida, e eu trabalho aqui com a Luana. Luana é uma missionária nata, e ela fala todo o tempo de Jesus para as crianças. E ela fala assim, muitas vezes pode ser a última vez que essa criança tem a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Então, assim, não importa. Ela fala assim, olha, o coração da criança é quem chega primeiro. Então, como é importante, né? Ainda assim, o Espírito Santo chegou no meu coração, ainda quando eu era pequena. Eu tive o privilégio, né, de ser separada por Deus mesmo para a missão. Então, eu comecei muito cedo, ainda com meu pai, na época do evangelismo, a porta, que a gente ia, entregava os folhetos, orava pelas pessoas. Eu lembro que na época estava tendo um movimento muito grande da cruzada estudantil e tinha um folheto que falava assim: você já conhece as 4 leis espirituais? Nossa, eu amava fazer aquilo, eu amava bater na porta das pessoas e falar e perguntar se elas já conheciam as 4 leis espirituais, a salvação, falar de Jesus, orar por elas. Também era muito bom quando o povo batia a porta na sua cara, porque a gente falava assim, se alguém disse não, é porque está chegando mais próximo de alguém dizer sim, de alguém aceitar Jesus, a gente passar o filme no campo. Então, eu tive o privilégio de viver essa parte aí desse avivamento. E muitas vezes, sem entender muita coisa, vivenciar a missão da igreja desde cedo. É como eu falo assim, é um privilégio. As pessoas falam assim, missionária, nossa, que sofrimento, vocês aí na África, é tudo muito difícil. Eu digo, tá fácil demais para a gente aqui, tá difícil para vocês aí, tendo que quebrar a cabeça com gente que tem o privilégio de ir para a casa do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir o evangelho, e o povo aí não quer compromisso. Aqui é o contrário. Aqui, se a gente tiver culto manhã, tarde e noite, as pessoas estão na igreja. Se a gente tiver estudo todos os dias, a igreja está cheia. Na segunda-feira, na nossa folga, tenho até vergonha de falar, mas é o culto de oração, só que é na nossa folga, e a gente não vai, mas a igreja está cheia. Porque as pessoas têm um privilégio que é servir a Deus. Então, assim, é um privilégio servir ao Senhor, e Deus me separou mesmo ainda desde pequena. Pequena na idade, né? Porque, assim, da estatura eu ainda sou. Ainda sou bem baixinha. Né? E eu achei lindo o testemunho da irmã contando aí, né, do agir de Deus e de correr atrás. E ela falou como cuidou da saúde, como agora até as medicações foram suspensas, porque ela decidiu virar a chave, ela decidiu que não iria se acomodar, se conformar com aquela situação. E hoje ela está aí testemunhando o que uma mudança de atitude fez. Assim também é na nossa vida. Então, assim, eu tinha o desejo de falar do Senhor, eu entendia isso, e por eu ser muito nova, eu fui muito descredibilizada. Na verdade, eu ainda sou, tenho só 32 anos. Só que eu já tenho o privilégio de estar em missão há 17 anos. E 12 anos já em tempo integral, 10 anos em Guiné-Bissau. Então, às vezes, até hoje mesmo, quando eu estou no Brasil, a gente vai ministrar em igrejas, falar com pessoas, pelo fato da idade, as pessoas muitas vezes têm um certo preconceito mesmo em relação à idade. E eu louvo ao Senhor, porque Deus me permitiu vivenciar, viver e vou continuar vivendo coisas extraordinárias, não no tempo do homem, mas no tempo de Deus. E aí, começando ainda na infância, entrando para a adolescência, tendo o privilégio de passar a minha adolescência, a minha formação de caráter, a minha formação como pessoa nos caminhos do Senhor, na casa do Senhor, eu conheci hoje meu esposo, na época era colega de missão, fazendo missões no sertão, na região onde eu moro, na igreja, no trabalho. Tem muita gente que fala, missionário, eu quero passar um tempo com você, aí eu quero ser missionário. Eu digo, olha que bênção, eu sou a primeira a orar, motivar, mobilizar. Se não for para ajudar, atrapalhar ninguém com o ministério, a gente também não pode fazer. Mas uma coisa muito importante e muito simples, para quem fala que quer ser um missionário, é o seguinte, você entender o sentido dessa palavra, essa missão, e você entender que você fazer fora, para fazer fora, você tem que fazer dentro. Então, para fazer missões fora, você tem que fazer dentro.
E não é só na igreja, é no contexto de casa. Para você fazer missões dentro da igreja, você tem que fazer fora? Não. Você tem que fazer dentro e de dentro vai para fora. Você tem que fazer missões na sua casa e a sua casa, o seu testemunho ele ir para fora. Você tem que viver isso continuamente, né? E isso vai de forma natural para todas as áreas da nossa vida. Então, a irmã decidiu fazer os exercícios, mudar de vida. Ela não sabia no início se ela ia parar ou reverter a hipertensão. Ela não sabia, mas foi uma decisão de mudança. E essa mudança trouxe resultados. Então, muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente precisa fazer mudanças e estar disposta a passar por esses processos. Esses processos vão trazer resultados. Então, às vezes, vem aquele jovem que nunca está no culto, que não participa, que chega atrasado, e chega para mim, eu quero ir para a África, eu quero fazer missão. Mas se você não faz na sua igreja, você não vai fazer isso fora. Então, assim, se você não faz no Brasil, na tua igreja, onde você tem a oportunidade, tem o privilégio, fala a mesma língua, comunica com, às vezes, as pessoas, você não vai conseguir transmitir isso para fora. Então, são coisas muito simples, mas que nos fizeram caminhar e nos fazem ainda todos os dias. Eu estou falando de alguém que vive todos os dias pela fé do Senhor, que todos os dias ora fala, Senhor, porque o Senhor me escolheu, e tenho glorificado ao Senhor porque Ele tem cuidado, porque Ele tem nos escolhido a cada dia. E hoje em dia, nessa palavra missionário, às vezes até me incomoda um pouco, missionária, gente, eu sou uma serva do Senhor, né, como qualquer uma de vocês, porque nós somos chamados, somos comissionados a uma missão, a nossa vida é uma missão. Então, não precisa exatamente no espaço geográfico, a gente está fora da nossa casa, da nossa igreja, do nosso estado, do nosso país, para ser um missionário. Nós somos comissionados a servir ao Senhor em todo e em qualquer lugar. Eu tenho comigo o seguinte, se preciso, você abre a sua boca e você fala. Mas quando você busca viver o Evangelho de Deus, não existe forma mais impactante e extraordinária de você alcançar as vidas. Porque você não vai, muitas vezes, precisar falar, mas as pessoas vão lhe perguntar, as pessoas vão procurar saber de você. E aí eu tive esse privilégio desse contato com a missão, e aí Deus me falou bem claramente, através de um sonho, que Ele ia me levar às nações, e o sonho era o seguinte, eu passava por ruas escuras e frias, e quando nós passávamos as casas, falando do Evangelho do Senhor, as casas voltavam a ter cor e calor. Então, eu via no sonho, parecia um joguinho de... Nem se usa mais videogame, né, hoje em dia? Não se usa. Parecia um joguinho, assim, de aqueles de aplicativo celular, que assim, quando você ia passando pelos lugares, ia completando as fases, ia ficando claro. E hoje eu vejo isso, sabe? Quando o Evangelho chega na vida de uma família, quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, não importa a luta, não importa as trevas, não importa a situação, não importa o terremoto que aquela casa e aquela família está passando. A presença de Deus, ela é suficiente. Ela é o oxigênio que as pessoas precisam. Ela é o abraço que aquela pessoa precisa. Ela é o conforto que aquela pessoa precisa. Jesus, ele é suficiente para completar, suprir e mudar toda e qualquer situação da nossa vida. Então, a gente só precisa ter o Senhor Jesus. Se a gente tem o Senhor Jesus, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Tudo a gente tem. Eu estava hoje de manhã fazendo uma comida, meu esposo foi comprar o pão. E aí eu fui fazer eu queria comer uma carne moída com molho. E aí, quando ele chegou, aí eu fui olhar, não tinha o extrato de tomate, massa de tomate. Aí eu não ia mandar ele de novo comprar a massa de tomate. Ao mesmo tempo, eu olhei assim e comecei a agradecer. Glória a Deus, vai dar super certo essa carne sem o molho de tomate. Eu queria comer com molho de tomate, também não tinha tomate, só tinha cebola. Mas eu fui ali fazendo com a maior alegria. E aí, falando com ele, eu falei assim, eita, olha, vou fazer, mas não tem o molho de tomate. Aí ele falou assim, se eu pedisse, ele iria comprar.
Ele falou assim, mas tem ketchup. Eu olhei assim, é verdade. E aí coloquei ali um pouco de ketchup, ficou um pouquinho doce a carne, mas deu certo, porque eu não posso botar o sal também. Mas ficou uma delícia e a gente comeu ali. E ao mesmo tempo, quando eu fazia aquela carne, eu agradecia ao Senhor. Porque eu tinha o privilégio de ter uma carne moída que estava guardada na geladeira para fazer ali, comer aquele pão hoje e sentir um gostinho de Brasil. Enquanto as mulheres guineenses, essas sim, vocês precisam conhecer as mulheres guineenses. Essas sim são muito guerreiras, essas sim são mulheres vitoriosas, são mulheres que de fato têm situações que precisam de Jesus todos os dias e elas são extremamente gratas. Gente, você chega aqui em Guiné-Bissau, é um sorriso, a garra dessas mulheres, sabe? Eu não estou desmerecendo as nossas lutas do dia a dia, mas muitas vezes somos egoístas. Muitas vezes a gente olha para a nossa situação e não consegue olhar para a do próximo, não consegue olhar para o outro, não consegue olhar para quem está do lado. Então, às vezes eu estou aqui, a minha casa normalmente não tem água de dia. Às vezes tem uma aguinha, mas dá até raiva quando ela chega. Ela fica soltando assim, espirrando. Mas à noite tem água, e glória a Deus, porque à noite a gente pode encher as bacias. E as minhas irmãs aqui, que não tem muitas vezes nenhum poço de água em casa, tem que andar para poder pegar no poço do vizinho. E quando chega seca, o poço seca, e tem que pegar aquela água assim, ó, com a mão. Vai ver se alguma mulher que tem um braço gordinho assim que nem o meu. Não tem, não. Porque a musculação é no dia a dia, o sofrimento é no dia a dia. Olha como eu estou linda aqui hoje para vocês. Passei até uma base no meu rosto. Mas as minhas irmãs trabalham no sol. Não dá nem para usar uma maquiagem. E olha que Deus é tão bom que está fazendo frio. A maquiagem está toda derretida. Mas elas não têm esse privilégio. E mesmo assim, são extremamente gratas a Deus. Se você passa nesse horário agora na feira, tem mulheres com crianças amarradas nas costas, com bacias supercarregadas de mercadoria, vendendo num sol quente. E muitas vezes só se dão o privilégio, o prazer de ir para casa, quando conseguem, no mínimo, a passagem e o dinheiro da alimentação do dia. E nós, que estamos em um contexto totalmente diferente, vemos o quanto elas são gratas, porque elas têm Deus, elas têm tudo. Então, a missão nossa, como mulher, como mãe, como missionária, ela vai nos pequenos detalhes. Ela vai entender que é além de nós mesmos, é além de olharmos para nós. Quando a gente passa a olhar o outro, quando a gente passa a se preocupar com o outro, a cuidar do outro, Deus cuida de nós. Missionária, você está dizendo que a gente tem que fazer pelo... Não, é uma consequência. Porque muitas vezes, no mundo de hoje, inclusive já passei por situações como essas, que a gente se vitimiza e a gente nunca vai querer sair do lugar de dor. A gente vai achar que somos sempre os pobres, coitados, os necessitados, as pessoas que vão precisar da atenção da vez. E muitas vezes Deus quer nos usar para mudar a vida de outros. Eu sempre falei assim, olha, eu sempre preferi ter e poder compartilhar aquilo que eu tenho do que eu precisar receber. Mas muitas vezes você não tem, porque você não sabe compartilhar aquilo que Deus tem no seu coração. Eu não estou falando só financeiramente. A gente precisa realmente buscar. E hoje, tem dia que eu não tenho forças, tem dia que o meu corpo dói, que os meus pezinhos doem, que os nervos doem por causa da fibromialgia. E eu busco força no Senhor. Quando eu lembro do sorriso das nossas crianças, quando eu lembro da alegria das mulheres, das pessoas, em ouvir a palavra de Deus. Missionária, nunca pensou em desistir? Misericórdia. Nem me pergunte quantas vezes. Mas o sangue de Jesus, o amor de Deus nos renova a cada dia. E a gente entende esse privilégio de sermos servos do Senhor Jesus. E eu estou falando aqui com mulheres, com mães, eu não conheço bem, acho que eu só conheço a Eliane, aqui, a Elisângela, mas eu sei que nós, como mulheres, como mães, nosso dia a dia, ele é... Você viu o livro que eu estava lendo aqui? Olha, o meu filho, ontem me chamou para uma leitura e ele escolheu um livro. E aí, olha o livro que ele colocou aqui, ó, para eu ler, ó. Super ocupado. Aí eu achei até assim que ele queria ler o livro comigo. Eu disse, nossa, será que ele está querendo dizer alguma coisa para mim? E assim é a nossa vida. E o autor do livro falava o quanto ele estava ocupado para escrever um livro. E ele decidiu escrever um livro
para entender o quão ocupado ele estava e o que ele poderia fazer para poder ter essa regulação, até que ponto ele entenderia sobre o assunto e o que ele poderia abordar. Eu achei muito interessante que ele falava que ele não escreveu o livro para outras pessoas, não, ele escreveu o livro para ele mesmo entender o que é que ele precisava fazer e melhorar. E muitas vezes na nossa vida nós estamos exatamente nessa situação, a gente não sabe em que ponto a gente está, a gente não sabe em que momento, na direção a gente está, e a gente precisa também escrever, porque a nossa mente ela é falha, vem uma coisa, vem outra. Eu não sei se vocês são como eu, mas meus pensamentos são muito acelerados, e muitas vezes eu não escrevo, eu esqueço, eu fico um pouco assim, confusa, né, na correria do dia a dia. Então, como é importante a gente escrever, a gente ver a evolução, até para poder lembrar de tudo que Deus já fez, até chegarmos aqui. Então, olha só, me chamo Daça Ellen, tive o privilégio de crescer na casa do Senhor, tive o privilégio de ser separada por Deus, entender que a missão vai além de você ter um nome, um título bonitinho, de ser missionário, pregador ou qualquer outra coisa. O verdadeiro missionário é aquele que ele é servo, né? É aquele que se dispõe a servir. E eu tive esse privilégio, trouxe para a minha vida, para a minha adolescência. Glória a Deus, eu tive esse privilégio, mas muitos não tiveram, mas tudo bem, porque quando nós temos um encontro com Cristo, não conta quantos anos de cristão você teve. Porque tem gente que está um ano, conheceu a Jesus, já leu a Bíblia, já se batizou, já fez tudo. E às vezes você está na igreja não sei quantos anos, e eu vou nem perguntar aqui quantas vezes já se leram a Bíblia. Porque a palavra é conhecimento, a gente precisa conhecer a Cristo para poder externar o que ele tem feito em nossa vida. Tem um manual de instrução no equipamento, quando a gente quer aprender a mexer no celular novo, é rapidinho, né? E a gente tem um manual de vida, princípios, virtudes, inspiração de pessoas verdadeiras. Que hoje na internet é tudo muito inteligência artificial, né? As pessoas postam muito que não se vive. E a dificuldade do dia a dia. E a vida real. E a vida sem o filtro ali da rede social. Ela é muito além de tudo isso. Então, nós, como mulheres, comissionadas a uma missão, precisamos buscar em Deus forças, direção e sabedoria para entender qual é a nossa missão. E aí, vindo nessa linha do tempo, eu tive o privilégio com 16 anos, vim para a Guiné-Bissau a primeira vez. Não foi fácil. Há 17 anos atrás, eu estava vendendo brigadeiro, pizza, trufa, para fazer uma viagem internacional com 16 anos. Porque eu tinha uma palavra, a palavra do Senhor, que eu iria chegar aqui nessa nação. E aí a minha mãe não autorizava que eu fizesse a viagem, nem o meu pastor. E aí a liderança do curso falava assim, mas tu vai como? Porque tem que ter 18 anos. Eu falei, olha, eu orei, Deus falou que eu ia, então eu vou orar, mas sua mãe precisa liberar. Disse, não tem problema. O pastor precisa liberar. Disse, não tem problema. E eu orei, Senhor, a tua palavra fala que nós precisamos obedecer à nossa liderança. E hoje a minha liderança é minha mãe, meu pastor, então eu não vou fazer algo que não seja no coração deles. Então, assim como o Senhor falou no meu coração, fala ao coração da minha mãe, fala ao coração do meu pastor. E olha, sinceramente, até hoje eu olho assim, Senhor, que fé eu tinha, Deus, me ajuda a voltar. Aquela fé lá do primeiro amor, aquela fé de 16 anos atrás. Porque hoje, quando eu falo assim, vou para o Brasil, eu já fico, Jesus amado. E quando eu lembro que a primeira vez que eu vim para Guiné-Bissau foi vendendo trufa, brigadeiro. Não tinha nem idade, tinha 16 anos de idade, e o Senhor fez. O que falta muitas vezes na nossa vida é confiar na palavra de Deus. Mas interessante, né? Como nós somos falhos, a gente muitas vezes precisa confiar na palavra de homens. Prefere confiar na palavra, nas promessas de homens, mas a gente não consegue confiar nas promessas e nas palavras de Deus para a nossa vida. Aí eu falei, Senhor, me manda aquela fé de 16 anos atrás, que eu só tinha a tua palavra, e eu confiei. Hoje eu tenho um filho, e se meu filho estiver no alto do muro, eu falar, filho, pula aqui que a mamãe te pega. Ele vai pular, porque ele sabe que a mãe vai pegar. E nós é assim, o Senhor fala, se solta, pula, voa. E a gente não consegue.
sendo que é o nosso Pai que está nos direcionando, que está nos movendo, que está nos direcionando a um novo tempo. Mas é mais fácil ouvir o conselho do que buscar a Deus. É mais fácil botar uma pregação no YouTube e falar, Senhor, fala comigo, do que você ir para o secreto. A gente vai pelos caminhos mais fáceis. Então, é diário, é uma construção diária. E nós precisamos entender e buscar em Deus. Não existe uma fórmula mágica. Deixa eu botar aqui 2 colheres de coragem, 1 colher de determinação, 10 colheres de fé, vamos mexer e vamos beber e tá a fórmula mágica aí, se resolveu. Não é assim. Existe um processo, existe um caminho a percorrer, existe uma palavra direcionando, existe um Deus nos guiando. Ele é tão maravilhoso que ele se importa com você, ele se importa em você estar aqui hoje, em você estar fazendo parte desse grupo, e o crescimento que, através desse grupo, vocês juntas têm se fortalecido e buscado ao Senhor, e tendo suas vidas transformadas pelo cuidado de Deus. Isso aqui é um cuidado de Deus. Quando a Eliane me falou sobre o grupo, eu falei, nossa, que maravilha, mulheres que se reúnem para compartilhar, para buscar, para estar juntos. Isso é maravilhoso, porque no mundo de hoje é tão difícil a gente ter tempo para um café, para uma mesa, para um chá, para um tempo com Deus. Imagina com pessoas que estão próximas de nós ou até longe. Olha só como eu estou pertinho de vocês hoje, eu estou tão longe, estou tão perto. Estou hoje aqui na casa de vocês. Eu louvo ao Senhor por isso. Então, eu tive o privilégio de entender a bondade do Senhor. E eu vim para Guiné-Bissau com 16 anos, porque Deus falou com minha mãe, Deus falou com meu pastor, e Deus moveu as montanhas, literalmente. Eu tinha dinheiro para comprar passagem e não tinha vaga no voo. E o meu líder, que era responsável por mim no documento dos dados menores, ele já tinha comprado a passagem, eu só podia ir naquele voo. Eu não tinha vaga. E a minha mãe falou assim para mim, filha, eu prometo que da próxima vez eu vou te ajudar. Mamãe vai lhe ajudar a devolver o dinheiro para as pessoas que lhe ajudaram, e da próxima vez a mamãe vai ajudar você com a sua passagem. Minha mãe tinha condição, mas ela não acreditava. Achava que era coisa da adolescência, mas eu tinha uma palavra de Deus, e Deus falou com ela. E aí eu falei para a moça da agência, olha, eu vou. Aí ela disse assim, olha, Daçaele, 16 horas, cai as reservas. Quem fez reserva e não pagou, abre e paga. Então, se tiver alguma vaga, 16 horas a reserva vai cair. Eu estou em contato com a empresa. Então, vai para o banco e fica lá esperando. E aí era horário de verão, o banco fecha 1 hora antes. Não sei como é aí, onde vocês moram, mas lá no Nordeste, quando é horário de verão, era 4 horas. Era 3 horas lá, mas era 4 horas no horário do banco. E eu já estava lá na agência. E a moça da agência falou assim para mim, eu já estava dentro, o banco já tinha fechado, mas eu ainda estava atendendo as pessoas. E a minha mãe chorando, né, filha, eu podia ter lhe ajudado, e desculpa, eu vou ajudar a devolver o dinheiro. E a moça da agência de viagem me ligou chorando, falando assim, Daçaele, você está no banco? Eu disse, estou. Ela, minha querida, surgiu uma vaga nesse voo e essa vaga é sua, deposita esse dinheiro agora. Depósito, né, gente? Porque não tinha Pix na época, né? Imagina, era a época do cheque. Não tinha passar cartão, era depósito na boca do caixa. E eu depositei o dinheiro e a minha mãe viu ali a mão do Senhor. Disse, mãe, não se preocupe, eu vou. Porque Deus falou que eu ia. Não era minha mãe, não era ninguém. Eu tinha a palavra de Deus. Eu tinha certeza que era o Senhor falando comigo ao meu coração. E eu vim para Guiné-Bissau. Me apaixonei por esse povo. Deus falou que eu iria voltar. Fiquei 30 dias, voltei, terminei os estudos, comecei a trabalhar para voltar para Guiné. Fiz alguns cursos mais na área de missão, fiz 18 anos, me casei com meu amigo missionário, fazemos missões no sertão juntos, e é um privilégio, né? Estar com alguém, fazer parte da missão junto. Quando a gente se casou, um dos principais, antes da conversa mesmo de casar, era o propósito, o projeto e a missão. E a gente prometeu um para o outro que a missão dele seria a minha missão e a minha missão seria a missão dele. E o interessante é que a gente casa bem assim nos projetos, porque eu tenho eu consigo trabalhar mais com adolescentes, jovens e adultos,
para cima. E para a glória de Deus, o meu esposo trabalha com crianças, aleluia! E é uma área que ele gosta, é uma área que ele investe. A nossa igreja é uma igreja repleta de crianças. É uma área que ele dá muita importância no investimento da palavra de Deus para as crianças. E quando eu o conheci, esse tinha sido o principal chamado da vida dele, ministrar para crianças, né? Formar líderes, pastores voltados com essa importância. Então foi muito importante, né, esse obedecer, esse ouvir a Deus, né? E já vamos fazer 15 anos de casado agora, e eu louvo ao Senhor, porque ainda permanecemos firmes na missão. Ai, missionária, é muita bênção, é muita luta e muita bênção. O pessoal pergunta, como é que você está? E a minha resposta é sempre vencendo. Por quê? A gente vive milagres constantes. E nós, como cristãos, precisamos entender isso. O pessoal fala, ser cristão é fácil, ser cristão é uma bênção. Misericórdia. Ser cristão é você lutar todo dia contra o inimigo, contra o pecado. É o diabo vindo lhe tentar todos os dias e você sabe, olha, o Senhor está comigo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. É o diabo usar pessoas próximas a você para querer lhe atingir. Por isso que nós precisamos entender o que é posicionamento espiritual, entender o que é posicionamento em Cristo, e saber que muitas vezes, se nós demos brecha, nós também seremos usados pelo inimigo para atrapalhar a vida de outros. E quando eu entendi isso, eu digo, misericórdia, eu que não quero ser usada para atrapalhar a vida de ninguém, não, Senhor, me ajuda aqui, me conserta aqui, porque é muito fácil, né? A gente vê o diabo usando as pessoas para atrapalhar a nossa vida, mas a gente também não entende quando a gente dá brecha e a gente atrapalha a vida do outro. E a gente se permite ser pedra tropeço na vida do outro. E é uma geração de pessoas tão egoístas, tão arrogantes, tão pensando em si próprias, que não existe a empatia para cuidar do outro. Não existe o ouvir. Né? Hoje a gente precisa de pessoas de confiança. Você tem amigos que estão ali com você e se incomodam se você trocou de televisão ou se você trocou de carro. As pessoas hoje elas já não comemoram mais as suas conquistas, elas invejam e elas não ficam felizes se você tem algo melhor que ela ou se você continua crescendo. Então, meus irmãos, é uma vida com Deus, é buscar uma vida com o Senhor, e Ele que vai dar essa força para o dia a dia. Nos casamos, eu tinha uma empresa, uma fábrica de pizza, trabalhei bastante antes de chegar aqui, já tínhamos nossa casinha própria, depois o Senhor nos presenteou, e viemos para a missão, na época com muitas promessas, um recurso muito limitado. Com 3 meses, o Senhor nos deu o que eu tanto esperava, o nosso filho, Léo, nós adotamos ele com 5 dias de vida, e foi um baque para mim, porque eu dormi e acordei mãe. Mas como assim, missionária? Um baque? Um baque. Porque eu sonhava em ser mãe. Antes de me casar com meu esposo, já tinha uns problemas de saúde que tinha essa possibilidade. Então, antes de casar, ele já sabia que poderia ser que eu não conseguisse gestar. E meu marido trabalhava com criança. E não pode, todo dia tinha 10, 20, 30, 50 crianças lá na porta. E ele gosta, ele é engraçado. Ele conseguia dominar bem a sala, e eu sempre vi ele lá trabalhando com as crianças, e isso me deixava muito angustiada como mulher, como mãe, como esposa. Eu falava assim, meu Deus, eu quero ser mãe. A gente ganhou um berço, um carrinho, um Andajá, de um casal de missionários que tinha só 4 filhos. E aí eles viajaram, a gente morava numa kitnet bem pequenininha, sala, cozinha e banheiro bem apertadinho, e me angustiava olhar para aquele berço, para aquele Andajá, para aquele carrinho, e não ter filhos. Eu falava assim, ai, vou doar isso aqui, porque fulana está grávida, a esposa do rapaz está grávida ali, a esposa do pastor está grávida, vamos doar para alguém que precisa. Eu não quero ficar com esse negócio aqui, porque eu não quero, não estava me fazendo mal. E acho que a gente já estava com quase 5 anos de casado. E ele falou assim, vamos orar. Eu olhei assim para a cara dele e falei assim, mais que a gente tem orado, mais que eu tenho orado, mais que eu tenho pedido, mais que eu tenho falado com o Senhor. Isso era uma sexta-feira. Ele falou assim, vamos orar uma semana antes de doar. Eu estava decidida a doar. Isso era uma sexta-feira.
No sábado, chegou a notícia. No domingo, fomos lá. Na segunda, estávamos com o filho nos braços. Fomos levar leite para o Léo no hospital. A mãe havia falecido. A família dá para adoção. A criança era bem doente, prematura, e a mãe já havia morrido no parto. Fomos levar leite. Nós nem tínhamos dinheiro nem recurso, e nós, a lei do país falava que você só podia adotar uma criança se você tivesse mais de 10 anos de casado, se você tivesse um valor X, se você tivesse um advogado. Então, assim, das 10 coisas que a lei pedia, a gente não via nenhuma. Tinha que ter mais de 35 anos de idade, a gente não tinha. Mas a gente tinha a palavra do Senhor, e eu falei assim, eu me enchi de fé e falei, eu vou lá porque eu vou levar leite para essa criança, independente de qualquer coisa, ela precisa do leite, e a gente vai lá conversar e saber como é que funciona. Porque nem que eu tente 9 vezes, eu sei que na 10ª o Senhor vai cumprir. Foi uma metáfora. Não importa quanto tempo você tem orado, você tem buscado. Se você tem a palavra e a promessa do Senhor, vai se cumprir. Muitas vezes a gente tem um desenho, às vezes, que aparece na rede social, e o rapaz está ali cavando, o minerador cavando, 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 cavando. Aí o vizinho ali achou a mina. Aí ele para e desiste. Sendo que se ele cavasse mais um pouquinho, ele ia achar a mina dele também. E aí, às vezes, ele vai olhar para a bênção do outro, para a vida do outro, e aí desiste. Sendo que muitas vezes a gente vê os frutos dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente não sabe as sementes que foram semeadas. Então, a gente às vezes quer frutos rápidos, mas não quer ter uma boa semeadura. Se eu plantar um pé de manga, ele não vai frutificar em um ano. Talvez nem 2. Hoje tem enxerto, tem adubo, tem várias coisas aí, pode ser que em 3, mas ainda está difícil. Mas quando esse pé de manga começar a frutificar, ele vai me render muito alimento. Mas se eu preciso de algo mais rápido, às vezes eu não vou plantar um pé de abacate, de manga, eu vou plantar um pé de limão, uma durabilidade um pouco menor, mas também vai dar bons resultados. Eu posso plantar, fazer uma horta, um pé de tomate, mais resultados, mais rápidos. Ou eu posso simplesmente querer ficar aqui com as minhas salsas, com o meu coentro, com minha cebolinha. É bem mais rápido. E a gente vai fazendo ali o uso da colheita. E os valores também são diferentes. E às vezes alguém que está ali 1 ano, 2, 10, 5, não importa o tempo. Aí quando você vê a colheita, a fartura, a gente não tem como medir o que Deus vai fazer na nossa vida pelo que Deus está fazendo na vida do outro. Talvez se a gente parar de olhar mais para a vida do outro, gastar mais tempo focando no que Deus quer fazer na nossa vida, a gente tem resultados mais rápidos. E aí chegou o Léo na nossa vida e eu não conseguia crer. Missionária, como assim? Eu não conseguia acreditar, eu não conseguia ter fé, eu não tive forças. E o meu esposo foi comigo e eu peguei ele nos braços e a gente foi levar o leite. A mãe tinha morrido, a família era da Costa do Marfim, o avô estava preso e todas as barreiras que tinham de leis, de tudo, caíam porque não tinha ninguém, não tinha nenhuma família, não sabia quem era o pai da criança. E ali o delegado nos deu a guarda preventiva e a gente entrou com a adoção e a gente não tinha dinheiro, não tinha. E eu fui a noite todinha falando assim, Senhor, não brinca comigo, não brinca com o meu coração, não estou preparada para o Senhor me dar um filho e tirar de mim. Eu não estava preparada. Eu fui para o campo, amados, preparada para poder morrer pelo Evangelho. Eu fui preparada sabendo que se eu tivesse que morrer, eu morreria pelo Evangelho de Cristo. Mas eu não fui preparada para ter um filho e perdê-lo. E esse filho não está comigo. Mas o que aconteceu? Com dias depois que eu tinha adotado o Léo, eu soube da notícia de uma missionária que tomaram a filha dela. Ela pegou a menina para adoção, só que ela não fez os procedimentos legais e a família deixou um tempo e depois pegou. E as pessoas chegavam para mim e falavam assim, olha, Daça, não se apega a ele, não.
porque tomaram a filha da outra missionária, então cuidado, porque eles podem tomar teu filho. E eu já estava assim, em um processo, em uma situação, com medo. E as pessoas, o grupo de missionários, de pessoas, de líderes que estavam ao meu redor, chegavam para mim e me falavam isso. Na época não existia ainda terapia online, nem tinha, gente, essas coisas, era tudo muito difícil. A gente usava, não era um Telegram, era tipo um Telegram, era Imo, era uma coisa assim que a gente comunicava à distância, que era mais barato do que a ligação. E era tão difícil eu ouvir aquelas coisas, e Deus me conhecia, Deus sabia do meu coração. E aí meu esposo falou assim, uma noite antes da gente ir buscar o Léo, né, e levar o leite, ele olhou para mim e falou assim, você sabia que hoje pode ser a última noite que a gente vai dormir sozinho como casal? Que amanhã a gente já pode estar com o nosso filho nos braços? Aí eu olhei assim, nossa, ele tinha tanta fé. E eu estava tão sem fé, sem crer. Aí eu fiquei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus nos deu o nosso filho. Com 3 meses, o juiz negou a adoção, um juiz muçulmano. Ele colocou alguns empecilhos, na verdade, ele queria outras coisas, né? Dinheiro. E a gente não se dobrou às chantagens, às dificuldades. A gente confiou em Deus, a gente fez uma oração, a gente recebeu uma palavra de Siddhartha, Enéas, o Léo já é de vocês. Vocês só precisam orar e tomar posse do mundo espiritual. E a gente fez uma campanha de jejum e oração. Irmãos, com 9 meses, a documentação do Léo saiu. E eu não tinha nem força para ir no juizado. O juiz ficava cansando meu esposo. Ele ia lá, o juiz falava assim, volta amanhã. E ele viajava, era 40 minutos de uma cidade para outra, ele viajava 2, 3 vezes na semana. E ele correu atrás de toda a documentação, porque a gente não tinha dinheiro para advogado, não tínhamos como pagar esse processo. Deus operou todo o milagre. O que a gente gastou foi R$ 75, que foi um documento lá do cartório, e o restante Deus moveu. Deus moveu a vida do assistente social, de um estudante de direito que fez toda a licitação. A gente não tinha dinheiro, não tinha recursos, a gente só tinha a palavra e a promessa de Deus. Queridos, eu não tinha nem leite no peito para amamentar o meu filho. Uma mãe, quando ela adota ou quando ela vai ter um bebê, ela tem uma gestação, ela se prepara. Eu dormi, no outro dia eu virei mãe. Mas o berço, o carrinho andar, já que eu queria doar, o senhor não permitiu, não, estava lá. Então, foi uma sensação de emoções difíceis para mim, não por não querer, mas por não crer. Eu tinha o meu filho em meus braços e eu não conseguia confiar. Eu não conseguia ter fé no meu Deus. Foi um tempo muito difícil para mim. Eu preferia acreditar no que as pessoas ao meu redor falavam do que na promessa de Deus para a minha vida. E eu perdi, irmãos, eu perdi um tempo, privilégio, porque eu adotei uma criança recém-nascida. E eu perdi uns 2 a 3 meses da chegada do Léo com medo, com pânico. Eu cuidava dele, eu fazia tudo, mas eu tinha medo de tomarem de mim como tomaram o filho da outra missionária. Eu tinha esse medo. Foi muito difícil para mim. E eu estava em Bissau, ele viajou, e ele ligou para mim dizendo que estava com um documento na mão. Eu nunca chorei tanto na minha vida como naquele dia. Aqui chama parir. No Brasil, acho que é dar à luz, né? Aqui é parir mesmo. E eu falei assim, eu me senti como se eu estivesse parindo naquele momento que ele me ligou falando da documentação, que a documentação do nosso filho estava em mãos. Para a glória de Deus, o nosso negão lindo, pêssego cheiroso, forte, fez 9 anos agora. E ele já está do meu tamanho, viu? Falta pouca coisa. Já está calçando 40, 41. Aí eu já fico imaginando como é que vai estar o meu coração quando o meu negão tiver assim, maior que eu, que não vai demorar, e me abraçasse, mãe. E só tem altura e tamanho, mas ele tem uma voz doce, é carinhoso, não é agitado que minha mãe, é bem calmo como o pai. Gente, foi promessa de Deus. E na minha mente demorou a cumprir. Eu já estou fazendo 15 anos de casado, eu ainda não gestei um filho naturalmente, mas tem promessa de Deus na minha vida. E muitas vezes a gente precisa abrir mão e confiar no Senhor. Senhor, olha, se o Senhor fizer, glorificado seja o teu nome. Se o Senhor não fizer, louvado seja o teu nome. O que importa é nós estarmos certos da bondade de Deus em todo o tempo. Então, eu tinha uma promessa de ser mãe, e hoje eu vejo essa promessa se cumprir, mas você pensa que eu estou falando isso por causa do meu filho Léo? Não.
falo isso porque eu vejo se cumprir quando eu estou prestes a fazer matrícula escolar. E a minha preocupação não é com a mensalidade do meu filho, não é com a mensalidade da escola do meu filho. A minha preocupação é com a mensalidade e os materiais escolares dos meus filhos. Como eu estou agora fazendo uma campanha para Natal, e eu não estou preocupada em comprar um tênis para o meu filho, que graças a Deus essa semana eu comprei 2, que ele estava assim, estava com o tênis já rasgado. Eu digo, Jesus, comprei 2 tênis novos para o meu filho, glória a Deus. Mas eu estou preocupada mesmo em comprar 1000 pares de chinelo para os meus filhos. Porque o Senhor tem me dado uma geração de crianças, de adolescentes, de jovens, que tem buscado o conhecimento da palavra de Deus, e hoje eu vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. E olha que eu não criei. Eu estava com o meu filho no meu braço. Eu estava com o Léo no meu braço, eu não conseguia confiar no Deus da promessa. E aí, quando a gente vê como nós somos pequenos, mediante a graça salvadora do Senhor Jesus, mediante a fidelidade de Deus, muitas vezes nós não estamos preparados nem para receber as promessas que Deus tem na nossa vida. E olha, Senhor, misericórdia, Deus, misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, hoje, como mãe, como esposa, como mulher, como amiga, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Eu preciso aprender a confiar no Senhor. Todos os dias. A gente, às vezes, se deixa se desesperar por situações circunstanciais e não consegue entender que o Senhor está conosco. Essa semana eu estava orando por uma mãe que perdeu um filho há uma semana. E eu estava orando por ela, e ela é lá de uma outra região, ela nem sabia que eu estava orando por ela. Ela faz parte de um grupo de mulheres intercessoras, e colocaram no grupo, e eu orei por ela, e faz uns 10 dias que o filho dela faleceu. E aí, quando foi ontem, eu mandei um áudio para ela. A alegria dessa mulher em saber que a missionária, que está lá do outro lado do mundo, estava orando por ela e pela família dela. E eu falei, claro, vamos orar por ela. Para ela saber que Deus tem movido pessoas para lembrar dela mesmo do outro lado. Eu orei por ela, pela família dela. Imagina o primeiro Natal que ela vai passar sem o filho. Então, quando a gente começa a olhar para o outro, a gente vê que os nossos problemas são pequenos. Quando a gente começa a ter empatia, a cuidar do outro, a gente vê que os nossos problemas são pequenos. Quando a gente começa a pensar que nesse momento está difícil aqui, olha, mas tem pessoas passando por situações muito mais difíceis. Tem cristãos sendo perseguidos, tem pessoas passando por situações muito mais desafiadoras. E muitas vezes coisas que estão no nosso controle a gente não faz, ou coloca um peso maior do que o que ele é, porque a gente não consegue confiar na grandeza de Deus. E muitas vezes, em momentos difíceis, em momentos de processo, Deus vai tratar algo com você muito especial. Mas isso é uma luta sua e Deus. Eu não conheço nenhuma de vocês, 2, 3 aqui, e assim, Deus conhece o íntimo de cada um de vocês. Nós, como mulheres, como mães, como missionárias, eu quero dizer uma coisa que a gente busca viver. A nossa missão, ela é integral. A gente não é missionário só quando a gente veste a roupa de missionário, bota o lenço, eu uso lenço quase todo dia, eu soltei o cabelo hoje para vocês. Viu? Eu amo usar lenço, a gente bota um turbantezinho aqui, uso lenço. Mas ela é integral. A nossa vida como cristão, ela é integral. A nossa vida como mulheres que escolheram seguir a Jesus, ela é diária. Ela é de quando acordamos e quando vamos dormir. E não significa que vai ser mais fácil ou menos fácil, não. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter vitória, vai ter rasteira, vamos cair, vamos levantar, vamos machucar e vamos vencer. E depois a gente vai olhar para as cicatrizes, para as feridas e vamos nos lembrar do que passamos e por que glorificamos. Então, missionária, como é que vocês estão? Estamos vencendo, porque as lutas são diárias. As provas são constantes, o ataque do inimigo ele é diário na nossa vida. Mas nós estamos vencendo, porque Cristo Jesus já venceu essa batalha, ele está conosco. Nós estamos do lado do exército vencedor.
do lado do exército do Cristo verdadeiro. A nossa vida, ela pertence ao Senhor. E se a gente entrega ela nas mãos do Senhor, a gente luta, vai para a guerra para vencer. A gente vai para a guerra para vencer todo e qualquer desafio no nome do Senhor Jesus. Então, como missionárias, como mães, como mulheres comissionadas a uma missão, nós somos chamadas a mudar o ambiente em que estamos, a mudar a nossa casa, a nossa mente, os nossos filhos, o nosso ambiente de trabalho. Não existe a possibilidade do local que você está ser o mesmo. Porque Cristo, ele habita em você. E se Jesus chegou num lugar, aquele lugar precisa ser transformado. Cristo que habita em você precisa transformar o lugar daquele que você está. A gente trabalha em uma aldeia, em uma região, que há 3 anos a presença de Cristo chegou naquela aldeia. E hoje, toda aquela comunidade sabe do trabalho daquela igrejinha pequenininha ali, debaixo das árvores. Agora nem árvore mais tem. Mas o trabalho daquela igrejinha ali, é uma igrejinha pequenininha. Ele faz barulho no mundo espiritual, naquela região. Ele faz barulho na casa dos irãs, nos terreiros, as potestades que habitavam naquele lugar, porque Jesus chegou. Cristo chegou naquele lugar. E vidas estão sendo transformadas, crianças estão sendo transformadas, adolescentes, jovens. Uma nova geração está sendo transformada porque Cristo chegou naquele lugar. Hoje a gente tem proclame, a palavra de Deus ela é proclamada, ela é ouvida. A gente coloca o radinho lá na língua local, no dialeto, e a palavra de Deus é proclamada. A gente tem a Luana e a Segunda que fazem toda sexta-feira. Hoje, sexta-feira, né? Sexta-feira hoje. A palavra de Deus vai para as casas, para as moranças, e lá as mulheres se reúnem, as pessoas se reúnem, os homens se reúnem, muitas vezes do lado da casa de onde se faz o trabalho, lá na casinha de Irã, ali perto do local que eles fazem a oferenda. Nós fazemos culto ali. Cristo está conosco. E a palavra de Deus chegou naquele lugar trazendo transformação. Então, se a palavra do Senhor transforma, imagina o próprio Jesus naquele ambiente. Ele transforma. Minhas irmãs, Cristo ele está na sua vida. A sua vida ela será transformada. Cristo que habita em você, ele vai transformar a sua vida, a sua mente, o seu semblante. Há 1 ano e meio atrás, eu estava passando por uma luta muito forte na minha mente e eu procurei ajuda. Se você se sente fraca, busque ajuda. Não passe sozinha. Busque a ajuda da sua igreja, de alguém que você confia. Busque forças em Cristo. Chame Jesus. Nem se você não tiver força para clamar o Espírito Santo, até a força que a gente precisa ter para clamar o Espírito Santo não vem de nós, vem do Senhor. Então, abra a boca e peça, mas não fique no mesmo lugar. Nós somos comissionadas a transformar o lugar em que habitamos. Começando sempre pela nossa casa. Eu não posso me estender mais em palavras, mas eu quero dizer que falar que é cristão é muito fácil, viver o evangelho é difícil. E nós precisamos viver o evangelho. Porque a gente tem vivido uma geração muito triste. De falsas igrejas, falsos profetas, falsos pregadores. Eu não vou mentir, não. A gente precisa vigiar. Para depois nós não estarmos nas igrejas dos falsos profetas. Não sermos nós ir como manadas para ser guiadas aonde está se pregando o falso evangelho. Onde não se prega a verdadeira salvação. Um evangelho que não toca e não transforma a vida das pessoas. Então, nós precisamos orar e estar atentas, a não estarmos nesse lugar. A buscar ao Senhor, a conhecer a palavra dele, a conhecer o Espírito Santo de Deus de perto. É muito além do que frequentar uma igreja. É trazer Cristo para dentro de você, é ser igreja, fora da igreja. Nós, como cristãos, somos chamados, comissionados a ser igreja fora da igreja. E a gente vai passar um videozinho, acho que ainda dá tempo. Vocês verem um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do trabalho. Não vou ficar aqui falando de tudo que a gente faz. Não, a gente faz nada. A gente não faz nada. Quem faz tudo é o Espírito Santo. Porque tem dia aqui que eu estou aqui só Jesus na causa. Nem força me tem.
Tem hora que dói os braços, dói as pernas, eu olho assim, Jesus, vamos vencer esse dia. E o Senhor tem nos dado a força que precisamos para continuar vencendo. Eu vou passar esse videozinho agora, ele vai colocar para a gente. Eu sou o missionário Enéas. Fala um pouco do trabalho. E vamos calar que o vídeo fala tudo. Queremos mostrar para vocês um pouquinho do trabalho da CIB em Guiné-Bissau. Vem conosco! Entendemos que onde a presença de Deus chega, precisa haver transformação social. A comunidade não pode ser mais a mesma. Então, como igreja, temos ofertado cursos profissionalizantes na área de música e inclusão digital. Os nossos próprios alunos já têm aprendido e ofertado seu tempo ensinando novos alunos. Durante a semana, temos diversos cultos de oração, estudo bíblico, estudos para o batismo e também discipulado com os adolescentes. Mas aos domingos, temos 7 cultos para poder atender toda a comunidade. Atualmente, a nossa igreja alcança em torno de 470 pessoas por semana. Ainda também aos domingos, temos o projeto de Nutrição com Amor. É um projeto onde a gente oferece um café da manhã para todas as crianças e adolescentes. Durante a semana também, ainda nos momentos de discipulado, ofertamos também alimentação, pois muitos jovens, por perseguição religiosa, ficam sem refeições em casa. Com as mulheres, temos trabalhado com projetos de desenvolvimento impulsionando os trabalhos locais que elas já têm, na parte de empreendedorismo social, ajudando elas a desenvolver melhor as suas atividades locais. Na parte social, também temos trabalhado com prevenção, oferecendo a cada 3 meses kits de higiene bucal e higiene pessoal também para as nossas crianças da comunidade. Na área de saúde, temos ofertado medicações e curativos, acompanhando de perto todos aqueles que têm buscado ajuda na igreja e também na comunidade. Durante esse ano, conseguimos distribuir cerca de 150 óculos em toda a comunidade. Isso foi uma grande porta de evangelismo nas casas, além também de entrega de Bíblias em áudio, Bíblias na sua língua nativa, onde cada um pôde ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. Também somos voluntários em 2 abrigos de crianças especiais, onde tem cegos, surdos e deficientes também cognitivos. Temos trabalhado todos os meses junto com festa de aniversário para essas crianças e tempo de qualidade. Deus tem dado estratégias e temos levado equipes para estarem abençoando essas crianças juntos nesse desenvolvimento. Na área de evangelismo, temos recebido de equipes do Brasil e de vários lugares do mundo, onde juntos temos avançado na distribuição bíblica, no evangelismo e na expansão do reino de Deus em toda a Guiné-Bissau. Temos também instruído e incentivado os nossos jovens a participar desses movimentos. Inclusive, muitos já têm tido o chamado missionário despertados. Nesses 2 anos e meio, nossa igreja tem funcionado embaixo de 2 pés de caju. Temos uma igreja que atualmente pagamos um aluguel, mas já demos passos de fé. Temos um terreno lindo, maravilhoso, documentado e limpinho, esperando os passos de fé para começarmos a construção. A gente vai estar apresentando um pouquinho aí do projeto, onde temos sonhado com cursos profissionalizantes, escolas, pré-escolas. Na área de desenvolvimento social, a gente tem pontos comerciais na frente da igreja. É um projeto que tem visado a autossustentabilidade futura desse projeto de implantação. Temos crido que o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas, pois esse lugar, a promessa, foi o Senhor que nos deu. E eu quero dar a oportunidade de você vir conosco, participar pertinho de tudo que Deus tem feito nesse lugar, orando, divulgando, contribuindo e acompanhando de perto o nosso trabalho. Amados, estamos sonhando os sonhos de Deus para esse lugar, temos vivido dias de milagres e a gente quer convidar vocês para vem conosco! Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês hoje, na casa de vocês. É um pouquinho do que o Senhor nos proporciona fazer aqui. A gente tem esse espaço aí que a gente está preparando, e a gente já tem todo o recurso para construir ele.
E eu não falo recurso financeiro, eu falo a promessa de Deus, a palavra de Deus. É tudo que a gente precisa. É do sim do Senhor. E na nossa vida é assim constantemente, né? A gente às vezes fica esperando a aprovação ou recursos ou situações. E a gente só precisa do reino de Deus, a gente só precisa da palavra de Deus. Que Deus venha Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de conhecer. Vocês estão vendo meu nomezinho aí bem difícil. Dá para me achar nas redes sociais, eu costumo postar bastante coisa, vocês estarem acompanhando o trabalho. Estejam orando por nós, não é fácil, mas a gente busca em Deus. E a gente vence isso quando a gente olha para o lado e vê as necessidades do próximo, a gente vê o quanto somos abençoados e o que Deus pode nos usar. É um privilégio ser um instrumento usado na mão de Deus. Então, nossa vida, ela é assim. Nós somos mulheres em missão. Somos mulheres comissionadas a uma missão, a uma transformação. E onde Cristo chega através de nós, precisa mudar. Precisa haver uma transformação. De mente, de vida, de mentalidade, de ambiente. E estamos aqui juntas, o que a gente puder ajudar, somar, orar juntas, se fortalecer. É um privilégio. Muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Eliane, e muito obrigada a cada um de vocês. Diaconisa, queria falar com a Daniele, né, que Deus tocou no meu coração. Para ela quietar o... Amém, amém. Foi um tempo precioso esse que nós passamos aqui, né, conhecendo um pouco desse trabalho, né, o quanto Deus está fazendo, e olhar para o tanto